Os tambores batiam lentamente e com força, cada batida ecoando como um coração moribundo. O rei Alfa estava morto. O grande tribunal do reino estava coberto de preto e prata. Cortinas grossas cobriam as altas janelas de vidro, deixando apenas pequenos raios de luz tocarem o chão polido. Nobres e anciãos enchiam o salão. Suas cabeças estavam inclinadas, suas vozes abafadas pela dor e pelo medo. No centro do salão jazia o rei Lucas, imóvel e frio, seu corpo repousando sobre uma laje de mármore esculpida com o brasão real. O cheiro de ervas queimadas enchia o ar. A sacerdotisa estava diante dele, cantando baixinho, o seu cajado dourado brilhando fracamente na sua mão. Cada palavra parecia um adeus final. Ao lado da laje estava a rainha Lira, vestida com um vestido preto esvoaçante. O seu rosto estava pálido, os seus lábios tremiam, mas as suas lágrimas nunca caíram. Ela pressionava um pano de renda contra o rosto como se quisesse esconder a sua tristeza. No entanto, os seus olhos por trás do véu estavam perspicazes e vivos. Ao seu lado estava Beta Roman, o aliado mais confiável do rei. A sua expressão era calma, calma demais, como se a morte não o tivesse surpreendido. Ele mantinha-se ereto com as mãos cruzadas atrás das costas, observando a cerimônia com fria satisfação. Lá fora, os lobos uivavam, um lamento pela morte do seu alfa. A sacerdotisa ergueu a voz. Que o seu espírito encontre paz entre a lua e as estrelas. Mas antes que ela pudesse terminar, uma voz trêmula ecoou pelo salão. Ele não está morto. O canto parou. O tambor silenciou. Todas as cabeças se viraram. Na entrada estava uma jovem com um vestido castanho desbotado, o cabelo preto emaranhado, as mãos firmemente seguras por dois guardas. Os joelhos tremiam, mas os olhos ardiam com fogo. Era Gwen, a escrava ômega. Os nobres ficaram boquiabertos. Quem ousa interromper o funeral do rei? Gritou um. Ela deve estar louca, sussurrou outro. Mas a voz de Gwen ficou mais alta, desesperada e inabalável. O rei Alfa está vivo. As suas palavras ecoaram pelo salão como um trovão. A mão da rainha Lira congelou no ar. Os olhos de Roman escureceram. Murmúrios espalharam-se entre os nobres como ondulações na água. Tragam-na para a frente, ordenou Lady Marine, uma das nobres mais velhas. Deixem-na falar. Os guardas hesitaram, olhando para Roman, mas o seu olhar silencioso disse-lhes para obedecerem. Gwen tropeçou para a frente, os seus pés descalços ecoando suavemente contra o chão de mármore. Ela manteve a cabeça baixa, mas o seu coração batia tão forte que mal conseguia ouvir os sussurros ao seu redor. Quando chegou ao centro do tribunal, ela ergueu o rosto e os seus olhos trêmulos encontraram o rei sem vida. Vossa Majestade, sussurrou ela com a voz embargada. Vossa Majestade não está morto. O salão ficou em silêncio novamente, e em algum lugar, sob o ar pesado de morte e engano, o destino começou a se agitar. O grande salão ficou em silêncio atordoado. O eco da voz de Gwen ainda pairava no ar, pesado e desafiador, enquanto dezenas de olhos nobres se voltavam para ela. Os guardas que a seguravam agora pareciam incertos, olhando da escrava trêmula para o corpo imóvel do seu rei Alfa. A rainha Lira levantou-se lentamente do seu lugar, o seu vestido dourado sussurrando contra o chão de mármore. A sua expressão era fria e majestosa, mas os seus dedos tremiam sob as mangas. Que insolência é esta? Disse ela, a voz cheia de veneno. Quem ousa perturbar o funeral sagrado do rei com tal loucura? Gwen engoliu em seco, com os joelhos fracos, mas manteve-se de pé. Fui eu, disse ela, a voz trêmula, mas firme, e só digo a verdade. Os nobres murmuravam entre si, alguns zombando, outros sussurrando que ela tinha perdido a cabeça. Beta Roman deu um passo à frente, elevando-se acima dela, os seus olhos escuros afiados e cruéis. Tu, sibilou ele. Uma escrava ômega ousa questionar a coroa. Devia ser chicoteada pela tua língua, rapariga. Mas Gwen não recuou. As suas mãos tremiam, mas o seu olhar nunca saiu do rosto dele. Eu ouso porque vi o que você fez, disse ela, sua voz elevando-se, ganhando força com a tempestade de medo e fúria que girava dentro dela. Eu vi tudo. O salão ficou em silêncio novamente. Até mesmo a sacerdotisa parou de falar. As tochas crepitavam suavemente, projetando longas sombras nos rostos dos nobres atônitos. Lady Marine, a mais velha do conselho, deu um passo à frente de seu assento,
Seus cabelos prateados brilhando na luz fraca, seus olhos calmos, mas curiosos. Deixem a rapariga falar, disse ela. Se ela mentir, perderá a vida. Mas se disser a verdade, os próprios deuses serão testemunhas. Roman cerrou os dentes. Minha senhora, isto é absurdo. Silêncio, disse Lady Marian com firmeza. Vamos ouvi-la. Gwen prendeu a respiração. Ela não esperava que alguém a defendesse. Ela inclinou a cabeça brevemente, sussurrando uma rápida oração, e então começou a falar. Eu estava no corredor dos criados há 3 noites, disse ela, sua voz suave, mas clara. Eu estava devolvendo os jarros de água quando ouvi vozes vindas da Câmara Real. Eu sabia que deveria ter ido embora, mas algo nessas vozes me fez parar. Escondi-me atrás da tapeçaria. Os seus olhos voltaram-se para Roman e Lyra, que agora a observavam com olhares gélidos. Vi o Lord Roman e a Rainha Lyra ao lado da mesa do rei, continuou Gwen. O rei não estava lá. O Lord Roman segurava um pequeno frasco cheio de líquido preto. Vi-o entregá-lo à rainha. A multidão suspirou. Os lábios de Lyra abriram-se em choque. Então ela riu, com um som frágil e cruel. Mentiras, cada palavra delas. Mas Gwen continuou, com a voz trêmula de paixão. Você disse que o rei já havia governado por tempo suficiente, continuou ela, olhando diretamente para Roman. Disse que o tempo dele tinha acabado. Disse-lhe que o veneno o mataria, que seria indolor, mas certeiro. Ouviu dizer isso. O rosto de Roman escureceu, os punhos cerrados ao lado do corpo. Ousa inventar histórias sobre mim? Não as invento, gritou Gwen. Eu observei-te. Vi-te a colocar o frasco na mão dela e vi a rainha a passá-lo para uma criada chamada Anira. Ela disse-lhe para misturá-lo no vinho do rei. Segui Anira pelo corredor. Ela escondeu o frasco no bolso do avental. Os nobres começaram a murmurar novamente. Alguns abanaram a cabeça, mas outros olharam para Roman e Lyra com olhos cansados. Seguia depois de ela terminar as suas tarefas, continuou Gwen, com a voz a falhar sob o peso da memória. Ela foi até a adega perto das prateleiras de vinho e escondeu o frasco atrás de um barril de cerveja. Percebi então que a vida do rei estava em perigo. Sabia que tinha de fazer alguma coisa. A garganta de Gwen apertou-se e ela respirou fundo antes de continuar. Não sou curandeira, disse ela suavemente. Mas aprendi o poder das ervas, cuido do gado e aprendo com as mulheres idosas nos celeiros. Certa vez, descobri uma mistura que pode desacelerar o coração de uma criatura, fazendo-a parecer morta. Testei em vacas e, quando pareciam mortas, usei o antídoto para trazê-las de volta. Suspiros ecoaram pelo salão. Lady Marian inclinou-se para a frente ouvindo atentamente. Então, disse Gwen, com a voz trêmula, fiz outra dessas misturas. Guardei-a num pequeno frasco que mantive para mim. Esperei até que Anira estivesse a varrer o corredor. Disse-lhe que a rainha a tinha chamado. Enquanto ela estava fora, descobri onde ela escondia a poção e substituía pela minha. Os seus olhos encheram-se de lágrimas. Fiz isso para salvar a vida do rei. Eu sabia que eles pensariam que o plano deles tinha sido bem-sucedido, mas isso apenas tornaria a respiração dele lenta, até parecer que ele tinha morrido. Achei que poderia trazê-lo de volta mais tarde, quando eles acreditassem que tinham vencido. Por um longo momento de estupefação, ninguém falou. As palavras pairavam pesadas no ar, como se o próprio reino estivesse a decidir se acreditava nela. Então Roman riu, um som baixo e perigoso. Uma bela história, ele zombou. Então esta rapariga admite que interferiu nos assuntos reais, manuseou substâncias proibidas e ousou tocar no que era destinado ao rei. Ela confessa o seu crime e ainda quer misericórdia. Ele virou-se para os nobres. Ela merece a espada. Vários nobres murmuraram em concordância, mas a senhora Marian levantou a mão novamente. Chega, ela trovejou. Se ela fala a verdade, então a deusa da lua irá mostrá-lo. Se ela mentir, ela morrerá aqui hoje. Mas temos de ter certeza. Deixem-na provar a sua afirmação. O rosto de Roman se contorceu de raiva. Você arriscaria a dignidade da corte pela palavra de uma escrava? Eu arriscaria, disse Lady Marian calmamente. Pela verdade. Todos os olhos se voltaram para Gwen. O seu corpo tremia, as palmas das mãos suadas. O guarda afastou-se ao gesto de Lady Marian e Gwen avançou lentamente, cada passo ecoando pelo vasto salão.
Ela subiu ao estrado e ficou diante da laje onde o rei Lucas jazia, imóvel e pálido, o cheiro forte de incenso à sua volta. O seu coração batia forte no peito. Ela podia sentir os olhos de todos, nobres, guardas, a sacerdotisa, Roman, Lyra, todos fixos nas suas mãos trêmulas. Ela se abaixou ao lado do rei, sua voz pouco mais que um sussurro. Por favor, murmurou ela, deixe isso funcionar novamente. Ela enfiou a mão nas dobras do vestido e tirou uma pequena bolsa de ervas trituradas, verdes e com cheiro forte, a mesma mistura que ela havia usado nas vacas. Ela colocou uma pitada na palma da mão, esmagou-a suavemente entre os dedos e a levou ao nariz do rei. O salão prendeu a respiração. O cheiro forte e amargo das ervas encheu o ar. Segundos se passaram. Nada aconteceu. O coração de Gwen afundou. Ela mente! Gritou Lyra, dando um passo à frente. Acabe com essa farsa. Ela está a tentar enganar a corte. Mas Lady Marian levantou a mão mais uma vez. Espere. Mais um segundo se passou, depois outro. Gwen fechou os olhos e sussurrou uma oração silenciosa. Por favor, meu rei, por favor. Um som fraco quebrou o silêncio. Uma tosse. Suspiros irromperam pelo salão quando os dedos do rei se contraíram, o seu peito subindo levemente. Então ele espirrou. A sala entrou em caos. Os nobres gritaram em descrença. A sacerdotisa deixou cair o cajado e o guarda cambaleou para trás. O rosto da rainha Lyra ficou sem cor. Os olhos do rei Lucas se abriram, desfocados e confusos. Ele tentou falar, mas apenas um sussurro fraco saiu. O grande salão tremia com o barulho e a descrença. Os nobres levantaram-se de seus assentos, gritando, apontando, discutindo. O rei Alfa, que momentos antes estava pálido como uma pedra, agora estava sentado, seus olhos piscando contra a luz das tochas. Seu peito subia e descia em respirações superficiais e incertas. A sacerdotisa caiu de joelhos, murmurando orações frenéticas. Alguns nobres gritavam que era um milagre. Outros sussurravam sobre feitiçaria negra. A rainha Lyra ficou paralisada ao lado do Deis. Os seus lábios se abriram em horror. Ela não esperava vê-lo respirar novamente. A mão que momentos antes segurava a imanga de Roman agora tremia violentamente ao seu lado. O rei Lucas olhou em volta do salão confuso. Os seus olhos percorreram rostos que ele não reconhecia, parando brevemente em Gwen, ajoelhada diante dele com lágrimas ainda brilhando em suas bochechas. Ele franziu as sobrancelhas. Onde estou? A sua voz estava rouca, fraca. O quê? O que aconteceu? Ninguém se atreveu a responder. Os nobres trocaram olhares incertos. Roman deu um passo à frente imediatamente, o rosto contorcido numa expressão de falso alívio. Meu rei, disse ele rapidamente, ajoelhando-se ao lado dele, estava gravemente doente. E esta rapariga, esta escrava ômega, fez algo antinatural ao seu corpo. Ela usou bruxaria, meu senhor. Ela o enfeitiçou. Uma onda de suspiros varreu o salão. A alegria de Gwen congelou em seu peito. Isso é mentira! Ela gritou, levantando-se de um salto. Eu não fiz nada disso. Salvei a vida dele quando todos vocês estavam prontos para enterrá-lo. O olhar de Roman era afiado como uma lâmina. Silêncio. Você ousa levantar a voz diante do seu alfa? Olhe para ele. A sua mente está confusa, o seu espírito abalado. Digam-me que outro poder além da bruxaria poderia fazer isso? Os nobres murmuraram novamente. Alguns acenaram com a cabeça. Outros afastaram-se de Gwen como se ela fosse portadora de uma praga. Lyra finalmente encontrou a sua voz. Sim, gritou ela, apontando um dedo trêmulo para Gwen. Ela é uma enganadora, conspirou contra o rei. Talvez até o tenha envenenado e agora finge salvá-lo para ganhar o seu favor. Isso não é verdade, gritou Gwen. Mas a sua voz foi abafada por uma onda de sussurros assustados. Ela enfeitiçou o corpo dele. Ela deve conhecer as artes negras. As mãos de Gwen tremiam. O seu coração batia dolorosamente contra as costelas. Ela virou-se desesperadamente para Lady Marian, a sua última esperança. Minha senhora, por favor, se trouxer a criada Anira, ela dirá a verdade. Foi a ela que deram o veneno. Ela sabe tudo. Lady Marian estreitou o olhar. Dizes que esta criada, Anra, estava envolvida. Sim, disse Gwen rapidamente. A rainha deu-lhe o frasco. Ela deve ter se escondido agora que a verdade está a vir à tona. Lyra soltou uma risada fria.
Conveniente, a criada desaparece e a única testemunha do teu suposto heroísmo não pode ser encontrada. Traz todas as criadas perante nós, ordenou Lady Marine, com um tom de voz severo e firme. Imediatamente, 2 guardas saíram apressados do salão. A sala fervilhava com sussurros inquietos enquanto todos esperavam. Os joelhos de Gwen ameaçavam ceder. Ela olhou para o rei Lucas novamente, os olhos dele ainda confusos, como se estivessem perdidos na névoa. Ele a fitou por um longo momento, os lábios ligeiramente entreabertos, mas não disse nada. Roman inclinou-se para perto do rei. Meu rei, disse ele num tom suave e persuasivo, a rapariga é perigosa. Vamos acabar com esta loucura antes que ela traga a ruína à sua corte. Lucas pestanejou lentamente, lutando para recordar a sua última memória. Perigosa, murmurou ele. Ela disse que me salvou. Roman forçou uma risada. O diabo não salva ninguém, meu rei. Ela engana-o. As pesadas portas abriram-se novamente. Os guardas entraram, seguidos por uma fila de criadas nervosas. Tinham as cabeças baixas e as mãos trêmulas. Entre elas estavam cozinheiras, governantas e camareiras, todas com o mesmo medo nos olhos. Levantem as cabeças, disse Lady Marine. Uma de vocês chama-se Anra. Dê um passo à frente. As criadas trocaram olhares assustados, mas ninguém se moveu. Dá um passo à frente, trovejou Lady Marine. Ainda em silêncio, Roman sorriu. Vês, essa aneira não existe. A rapariga chora pelas suas próprias mentiras. O estômago de Gwen ficou gelado. Ela olhou para o rosto de cada criada, procurando aquela que tinha visto no corredor. A rapariga nervosa, com uma cicatriz acima da sobrancelha, mas ela não estava lá. Ela está a mentir, sussurrou Lyra. Esta Omega inventou histórias para chamar a atenção. Não estou a mentir, gritou Gwen, com a voz a falhar. Ela estava aqui. Ela servia nos aposentos da rainha. A senhora Marine franziu a testa. Capitão, ordenou ela ao guarda, verifique os aposentos dos criados. Encontre essa criada. O guarda saudou e saiu novamente. Roman cruzou os braços e virou-se para a corte. Enquanto perdemos tempo a perseguir fantasmas, um perigo real está entre nós. Todos vocês a viram tocar no rei. Todos vocês viram a maneira antinatural como ele acordou. Acham que isso foi cura? Ele virou-se para a multidão, sua voz elevando-se com paixão treinada. Isto foi bruxaria. Ela interferiu com o corpo real. Ela brincou com a morte. As palavras penetraram como veneno na multidão. Os nobres trocaram olhares preocupados. Alguns começaram a murmurar orações baixinho. Gwen abanou a cabeça desesperadamente. Eu só queria salvá-lo. O olhar de Roman endureceu. Salvá-lo. Ele apontou para o Dace. Quer dizer matá-lo e depois ressuscitá-lo ao seu comando para que ele fosse seu para controlar? A multidão suspirou novamente. Os olhos de Lyra brilharam enquanto ela apertava o peito em falsa tristeza. É verdade, ela sussurrou. Ela sempre olhou para ele com desejo. Eu a vi nos corredores observando o rei. Ela sonhava em subir acima de seu lugar. O rosto de Gwen ficou vermelho. Isso não é verdade. Mas as suas palavras foram abafadas por gritos de indignação. Traidora, bruxa, ela profanou o corpo do rei. Lady Marine bateu com o cajado no chão. Chega, gritou ela, a sua voz cortando o barulho. O próprio rei deve decidir. Todos os olhos se voltaram para Lucas. O salão ficou em silêncio. O rei Alpha olhou de Gwen para Roman, depois para Lyra. A confusão nublou o seu rosto. Eu não me lembro, disse ele lentamente. O rosto de Roman se contorceu de fúria. Chega dessa loucura, guardas. Mas antes que ele pudesse terminar, as portas se abriram novamente. O capitão da guarda voltou sozinho. Seu rosto estava pálido. Bem, Lady Marine exigiu. Você a encontrou? O capitão inclinou a cabeça. Não, minha senhora. A criada chamada Anira desapareceu. Seu suposto quarto está vazio. Parece que ela não existe. Um silêncio frio tomou conta do salão. Lyra juntou as mãos dramaticamente. Vem, até mesmo sua testemunha imaginária não está em lugar nenhum. Roman se virou para a multidão. Aí está a sua resposta. A garota conspirou para prejudicar o rei e agora inventa histórias para esconder sua culpa. Suas palavras são venenosas, seu toque proibido. Lady Marine parecia dividida. Gwen, há mais alguma coisa que você possa provar? Lágrimas brotaram nos olhos de Gwen. Ela abanou a cabeça, impotente.
Não, apenas a verdade do que vi. Gwen ficou no meio do chão de mármore, a cabeça baixa, o cabelo a cobrir o rosto marcado pelas lágrimas. Os mesmos nobres que horas antes aplaudiam o seu nome, agora evitavam o seu olhar, cochichando entre si como se ela carregasse alguma praga invisível. A rainha Lira sentou-se no trono dourado ao lado do assento ainda vazio do rei, com o véu baixado. Beta Roman ficou ao lado dela, com uma postura orgulhosa e os olhos brilhando de vitória. Ela deve responder pelo que fez, disse Roman, com voz alta o suficiente para silenciar a sala. Permitimos que esta escrava tocasse no corpo do nosso rei, e agora ele parece não se lembrar de nada. Que prova temos de que não foi ela quem causou isto? A voz idosa da senhora Merrin elevou-se suavemente. Ela salvou-o. Você viu-o vivo? Roman virou-se bruscamente. E a empregada que ela alegou ter levado o veneno? Onde está essa misteriosa serva agora? Os nobres começaram a murmurar. As cabeças se viraram. Olhares se cruzaram pelo salão. A empregada havia desaparecido. Ninguém a tinha visto. Roman sorriu friamente. Conveniente, não é? A única pessoa que poderia apoiar a história dela não está em lugar nenhum. Diga-me, Gwen, onde está a sua criada? A voz de Gwen falhou ao falar. Eu... eu não sei. Ela estava aqui. Eu vi-a esconder o frasco no avental. O tom de Roman tornou-se mais severo. Chega de mentiras. Espera que acreditemos que uma omega de origem humilde seguiu uma criada do palácio, espionou assuntos reais e, de alguma forma, substituiu um veneno mortal pela sua própria mistura? Considera o conselho um bando de tolos? Tô a dizer a verdade, gritou Gwen. As suas mãos tremiam enquanto ela dava um passo à frente. A rainha e Roman conspiraram juntos. Eu vi com os meus próprios olhos. Murmúrios percorreram a corte. O rosto da rainha Lira empalideceu. Depois rapidamente se contorceu em indignação ferida. Ousa acusar-me? Ela sibilou. Tu, uma escrava que nem sequer deveria levantar os olhos para mim. Eu vi-te, Gwen gritou novamente. Tu deste o frasco à criada e Beta Roman disse que o rei estaria morto ao amanhecer. Eu não podia deixar isso acontecer. A corte explodiu em ruído. Alguns nobres gritavam por silêncio, outros por sua punição. Roman levantou a mão. Ouçam as palavras dela. Vejam como a loucura a domina. Ela tece uma história que a retrata como uma salvadora e a nós como vilões. Perguntem a vocês mesmos por quê. Por que uma escrava arriscaria a vida para salvar um rei que escravizou a sua mãe, a menos que tivesse um plano próprio? Ele deixou o silêncio se prolongar antes de continuar. Ela odiava o rei pelo que ele fez à sua família. Isto é vingança. Ela queria trazer o caos ao tribunal para nos colocar uns contra os outros. E quando o seu plano falhou, ela chorou para ganhar simpatia. Gwen abanou a cabeça violentamente, lágrimas a escorrerem dos seus cílios. Não, eu nunca faria mal ao rei. Ele... ele não merece. Ela parou, a garganta apertando-se em torno das palavras que não conseguia dizer. O bastão de Lady Marine bateu no chão. Chega. A rapariga pode ser culpada de ter excedido os limites, mas fala com convicção. Se ela desejava a morte do rei, por que o salvou? O sorriso de Roman não desapareceu. Talvez ela desejasse que ele vivesse para poder reivindicar o poder através da piedade. Veja, Lady Marine. Alguns escravos sonham mais alto do que a sua posição. Risos surgiram entre os cortesãos. Risos cruéis e zombeteiros. O rosto de Gwen ardeu de vergonha, mas ela ergueu o queixo. Você distorce tudo, sussurrou ela. Você teme a verdade. Roman ignorou-a. Deixe o conselho decidir. A criada se foi. Não há provas, apenas as palavras de uma omega desesperada. E o rei, nossa única testemunha, não consegue se lembrar. A rainha Lira virou-se para os nobres, lágrimas finalmente caindo por suas bochechas. Por favor, disse ela suavemente, a voz trêmula. A mente do meu marido está confusa, enquanto mentiras envenenam este salão. Peço ao conselho que haja antes que esta bruxa nos traga mais ruína. O salão ficou em silêncio. Um por um, os nobres baixaram a cabeça em concordância. Alguns pareciam incertos, mas nenhum ousou desafiar a rainha e o seu beta. Finalmente, Lady Marine falou com voz cansada. Pelas leis da coroa, um crime contra o rei Alfa é traição. Os nobres acenaram com a cabeça gravemente.
A punição é a morte ao terceiro amanhecer. Os joelhos de Gwen cederam. Não, ela sussurrou. Por favor, eu não fiz isso. Os guardas agarraram os seus braços e começaram a arrastá-la em direção às portas. Ela chutou fracamente, soluçando, os seus gritos ecoando nas paredes de pedra. Por favor, eu salvei-o. Pergunte a ele quando ele se lembrar. Por favor. Mas ninguém ouviu. Quando as pesadas portas se fecharam atrás dela, Roman virou-se para a rainha, sua voz baixa e satisfeita. Ao amanhecer, no terceiro dia, a ameaça terá desaparecido. Você não tem nada a temer. Os lábios de Lyra se curvaram em um sorriso trêmulo. Deixe-a morrer por sua insolência. A masmorra cheirava a pedra úmida e ferrugem. Gwen sentou-se no chão frio. Ao seu lado, a sua mãe, Cláudia, chorava baixinho. A luz da tocha tremeluzia sobre o seu rosto marcado e cabelos grisalhos. Oh, minha filha, sussurrou Cláudia. Por que fizeste isso? Eu disse para nunca te intrometeres nos assuntos reais. Agora eles vão matar-nos as duas. Por que não me ouviste? Gwen olhou para o chão com a garganta apertada demais para falar. Tu podias ter ficado nas sombras, continuou a mãe entre soluços. Podíamos ter vivido tranquilamente nos aposentos dos criados. Por que falaste? Por que arriscaste tudo? Os olhos de Gwen encheram-se de lágrimas novamente. Ela encolheu os joelhos e sussurrou. Porque não podia deixá-lo morrer. A mãe piscou para ela através das lágrimas. Por quê? Mas Gwen não disse mais nada. Virou-se com o coração a doer pela verdade que nunca poderia confessar. Que algures entre observá-lo à distância e desafiar o mundo para o salvar, ela se tinha apaixonado pelo seu captor. A cela ficou em silêncio, exceto pelo gotejar constante da água. Acima deles, os sinos do palácio anunciavam o anoitecer. O rei Lucas estava imóvel na cama, com a respiração superficial, mas constante. As cortinas douradas balançavam suavemente com a brisa da manhã, deixando finas faixas de luz solar incidirem sobre o seu rosto. Os seus olhos estavam abertos agora, calmos e frios, embora ele se certificasse de mantê-los semicerrados, fingindo entrar e sair da consciência. Cada batida do coração trazia de volta um fragmento de memória. O sabor do vinho amargo, o perfume forte da rainha, o sorriso fraco de Roman, antes que a escuridão engolisse tudo. Ele se lembrava. Ele se lembrava o suficiente para saber que a morte havia chegado perto. Muito perto. Mas, enquanto permanecia imóvel sob os lençóis de seda, ele entendeu uma coisa claramente. Se eles acreditassem que ele não se lembrava de nada, ele viveria o tempo suficiente para descobrir o segredo deles. Lucas. A voz da rainha Lyra interrompeu os seus pensamentos. Ela sentou-se ao seu lado, passando a mão suavemente pela sua testa. Meu amor, você acordou. Graças à deusa da lua. O seu tom tremia de ternura, mas os seus olhos piscavam rapidamente, como alguém com medo de ser apanhado. Lucas não respondeu. Ele virou o olhar fracamente para ela, com uma expressão vazia. Lyra, murmurou ele. O que aconteceu comigo? Lyra hesitou, depois virou o rosto como se estivesse com dor. Você foi envenenado, meu rei, sussurrou ela. Mas não se preocupe, o culpado foi encontrado. A justiça será feita. Envenenado, ele repetiu fracamente. O seu peito subiu em uma respiração lenta e trêmula. A sua cabeça latejava, memórias arranhando a borda da sua mente. Um flash de uma voz trêmula, suplicante, suave, desesperada. Acorde, meu rei! Por favor, acorde! Ele franziu a testa. Quem? Quem me salvou? Antes que Lyra pudesse responder, as portas da câmara se abriram com um rangido e Beta Roman entrou, vestido com suas vestes escuras, sua expressão calma, mas seus olhos perspicazes. Meu rei, disse ele com uma reverência respeitosa. A deusa da lua poupou sua vida. Mas encontramos o traidor responsável por sua quase morte. Lucas lutou para se sentar. Quem? A voz de Roman estava firme. Uma escrava chamada Gwen. Ela misturou veneno na sua bebida. Ela confessou perante o conselho. A rainha inclinou-se para mais perto, acariciando-lhe o cabelo com ternura. Não precisa de se preocupar com nada. Apenas descanse e cure-se. Justiça será feita. Mas Lucas não estava a ouvir. Por trás das palavras deles, ele podia ouvir a respiração da mentira, suave, serpentina e familiar.
Ele viu o leve tremor nas mãos de Lyra e a calma cautelosa no tom de voz de Roman. Eles estavam demasiado polidos, demasiado certos. Estavam a mentir. Ele lembrou-se de flashes agora, vozes ecoando na escuridão da sua mente, sussurros de traição e até então aquela voz. Acorda, meu rei. Por favor, acorda. A memória fez o seu peito doer. A voz não era áspera ou fria. Era desesperada, tremendo com lágrimas e coragem. Quem quer que ela fosse não queria que ele morresse. Ela o salvou. Mas agora eles queriam que ela morresse. Lucas cerrou o punho debaixo dos lençóis, forçando a respiração a permanecer lenta, os olhos sem brilho. E essa rapariga? Onde ela está agora? Na masmorra, respondeu Roman rapidamente. Ela será enforcada em 3 dias. É a única maneira de limpar a corte da traição. O rei desviou o rosto, escondendo o lampejo de fúria em seu olhar. Entendo. Lyra sorriu levemente e se inclinou para mais perto, pressionando os lábios contra a testa dele. Agora está a salvo, meu rei. É tudo o que importa. Ele não disse nada. Mas quando saíram do quarto, Lucas abriu lentamente os olhos, a sua mente aguçando-se como uma lâmina. Ele sussurrou para a câmara vazia. Vocês tentaram matar-me, os dois. Então a sua voz suavizou-se. E você, quem quer que seja, salvou-me. Ele levantou-se ligeiramente com uma dor aguda a percorrer o seu corpo, mas a sua determinação só se aprofundou. Ele não descansaria até descobrir a verdade, até ver a rapariga cuja coragem o trouxera de volta da beira da morte. Fora da sua sala, a máscara calma da rainha Lyra rachou por um momento. Ele olhou para mim de forma diferente. Ela sussurrou para Roman, como se ele soubesse. Roman cerrou os dentes. Se ele se lembra, saberemos em breve. Até lá, a escrava deve morrer. O silêncio dela será a nossa segurança. Mas dentro do coração do rei, uma tempestade começava a se formar. Silenciosa, paciente e imortal. O sol da manhã nasceu sobre o palácio como uma testemunha cruel. A sua luz se espalhou pelo pátio onde o povo do reino se reunira. Nobres em seda, soldados em armaduras e servos em trapos, todos atraídos pelo mesmo espetáculo sombrio. A laje de execução ficava no centro da praça de mármore. A sua superfície era escura e fria, manchada pela memória de inúmeras punições passadas. 2 figuras ajoelharam-se diante dela. Gwen e a sua mãe, Cláudia. As suas mãos estavam presas por correntes de ferro que tilintavam suavemente sempre que se moviam. Um silêncio tomou conta da multidão quando os guardas as empurraram para em frente. O cabelo de Gwen, emaranhado e empoeirado, caía sobre o rosto, mas ela não chorava. Os seus olhos, embora vermelhos por noites sem dormir, ardiam com um desafio silencioso. Ao seu lado, a sua mãe tremia, sussurrando orações baixinho, as lágrimas caindo livremente no chão. Lady Marine, a nobre que outrora defendera Gwen, estava diante da multidão, segurando o pergaminho que continha o julgamento final. A sua voz tremia quando começou a ler. Gwen, filha de Cláudia, serva da corte real, é considerada culpada de bruxaria, falsa acusação contra a coroa e propagação de mentiras entre o conselho nobre. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns acenaram com a cabeça, outros franziram a testa em silêncio. Os lábios de Lady Marine tremiam enquanto ela continuava. Por ordem do conselho do rei Alpha, a sentença é morte por decapitação. O ar ficou pesado. Gwen fechou os olhos, os lábios movendo-se em silêncio em oração. Se é assim que vai acabar, pensou ela. Então, que termine em paz. Mas no fundo, algo se recusava a quebrar. A voz de Cláudia se elevou de repente, rompendo o silêncio. Por favor, poupem a minha filha. Ela é inocente. A multidão se virou, com rostos severos. O carrasco, um homem alto com armadura preta, deu um passo à frente. De joelhos, ordenou ele. O coração de Gwen acelerou, mas ela não implorou. Em vez disso, ergueu a cabeça, os olhos a examinar a multidão uma última vez, à procura de um rosto em que pudesse confiar. Mas tudo o que viu foram estrelas vazias e sussurros. Então, quando o carrasco ergueu a espada, um som trovejou pelo pátio. Pare! A voz cortou o ar como um raio. Os soldados congelaram. A multidão suspirou, virando a cabeça para a grande escadaria que descia da varanda do palácio. Lá estava o rei Alfa Lucas. Ele estava vestido com uma túnica vermelha escura, o brasão real brilhando no peito,
o cabelo escuro penteado para trás. Mas os seus olhos estavam vivos novamente, ardendo de fúria e verdade. O silêncio que se seguiu era tão denso que dava para sufocar. Até os pássaros pareciam ter parado no meio do voo. O carrasco baixou a espada instantaneamente e caiu de joelhos. Meu rei. O olhar de Lucas varreu o pátio, afiado e inflexível. Solte-os agora, gritou ele, a voz ecoando nas paredes do palácio. Os guardas hesitaram, sem saber o que fazer. Então o rei desceu os degraus de mármore, cada passo cheio de raiva controlada. A multidão se abriu diante dele como ondas antes de uma tempestade. Quando chegou ao centro, ele parou diante de Gwen e sua mãe. Por um momento, seu rosto severo se suavizou. Ele se ajoelhou levemente, seus olhos encontrando os de Gwen. Ela olhou para ele, descrença inundando seu rosto. Meu rei, eu me lembro de tudo, disse Lucas baixinho. Você salvou a minha vida. Suspiros percorreram a multidão. A rainha Lyra, que estava na varanda acima, empalideceu. Roman cerrou os punhos ao lado do corpo. Lucas ergueu-se em toda a sua altura, virando-se para os soldados. Levem-nos, ordenou ele com voz firme e mortalmente calma. Quem, meu rei? Gaguejou um guarda. A rainha Lyra e o Beta Roman. O pátio explodiu em choque. Os nobres sussurravam incrédulos enquanto os guardas começavam a se mover. Os olhos de Lyra se arregalaram de fúria. Como ousa, Lucas? Você está confuso. Não sabe o que está a dizer. Mas o olhar severo do rei silenciou-a. Chega de mentiras, disse ele em tom baixo, mas perigoso. Envenenou-me e quando esta corajosa rapariga o denunciou, tentou silenciá-la. Roman sacou a espada com voz fria. Não tem provas. Lucas deu um passo à frente, com a mão pousada no punho da sua própria espada. Tenho a minha memória, Roman. Guardas cercaram-nos com as espadas em punho. Lyra tentou fugir, mas os soldados bloquearam o seu caminho. Roman brandiu a sua arma, mas em segundos foi desarmado e imobilizado no chão. A multidão aplaudiu, hesitante no início, mas cada vez mais alto à medida que percebia o que estava a acontecer. Os olhos de Gwen encheram-se de lágrimas que ela tinha contido por muito tempo. Cláudia soluçou no ombro da filha, sussurrando agradecimentos aos céus. O rei Lucas virou-se para a senhora Marine. Certifique-se de que estes dois sejam levados para a masmorra real. O julgamento deles será realizado ao amanhecer. Como desejar, meu rei, respondeu Marine, com a voz trêmula de alívio e admiração. Lucas voltou-se para Gwen. Os aplausos da multidão se transformaram em silêncio novamente quando ele se aproximou. Você arriscou a sua vida para salvar a minha, disse ele baixinho. Diga-me por quê. Gwen hesitou, com a garganta apertada. Porque não podia deixar-te morrer, sussurrou ela. Não quando sabia a verdade. Os seus olhos encontraram-se, os dele cheios de gratidão e tristeza, os dela cheios da força frágil de um coração que já tinha aceitado a morte. Lucas desviou o olhar, com o maxilar apertado. Ninguém neste reino voltará a fazer-te mal, declarou ele. Tu e a tua mãe estão livres. A corte real nunca tinha estado tão silenciosa. Os nobres, anciãos e guerreiros enchiam o grande salão, com os rostos pálidos e os corações pesados. As bandeiras penduradas nas paredes balançavam levemente no ar fresco da manhã, e o cheiro de incenso queimando enchia a sala como um sudário. No centro estava o rei Lucas, vivo, forte e imponente. Os seus olhos estavam duros, a sua presença avassaladora. A rainha Lyra e o Beta Roman ajoelharam-se diante dele acorrentados, sem as suas vestes reais. Os sorrisos que outrora encantavam a corte tinham desaparecido. A arrogância que governava nas suas costas também tinha desaparecido. Agora não passavam de traidores, à espera do julgamento. Lucas respirou lentamente e começou. Vocês reuniram-se há 3 noites para enterrar-me, disse ele, a sua voz ecoando pelo salão. Vocês choraram o seu rei Alfa. Vocês viram-me deitado na mesa, imóvel, sem respirar, e choraram. Mas nenhum de vocês perguntou por que o seu rei, que estava em perfeita saúde, morreria tão repentinamente. Um murmúrio percorreu a corte. Alguns nobres trocaram olhares culpados. Outros baixaram a cabeça envergonhados. A voz de Lucas ficou mais forte. Naquela noite bebi de uma taça de ouro que uma criada me trouxe. O vinho era doce, muito doce, e antes que eu pudesse questionar, minhas forças me abandonaram. Suspiros encheram a sala.
Os olhos de Lyra se voltaram para Roman, seus lábios tremendo. Lucas se virou para ela, sua expressão indecifrável. Enquanto eu caía, ele continuou. Eu ouvi risadas. Eu não conseguia me mover, mas podia ouvir. Eu ouvi você, Lyra, e você, Roman. Eu ouvi suas vozes sussurrando acima de mim. Vocês pensaram que eu tinha morrido? A corte congelou. Até mesmo as tochas nas paredes pareciam queimar mais silenciosamente. O tom de Lucas tornou-se frio e agudo. Lembro-me das vossas palavras. Roman disse que tinha esperado demasiado tempo por aquele momento. E Lyra, os seus olhos endureceram. Disseste que nunca me amaste, que só querias a coroa. Disseste que o sangue do rei finalmente te daria liberdade. Ele enrijeceu. Eu vi a minha aluna beijar o meu beta enquanto os meus olhos se fechavam para dormir. Murmúrios encheram o salão. Pessoas sussurrando em descrença. Lyra prendeu a respiração. Ela desviou o olhar, os ombros a tremer. Roman sorriu com desdém, lutando contra as correntes. Ele mente. Ele está delirando por causa do veneno. Ele não sabe o que está a dizer. Mas antes que alguém pudesse responder, Lyra se quebrou. Chega! Gritou ela, a voz a quebrar-se no silêncio, lágrimas a escorrerem-lhe pelas bochechas, enquanto se virava para Lucas. É verdade. É tudo verdade. A multidão explodiu em suspiros e gritos. Alguns nobres cobriram a boca. Outros recuaram horrorizados. Lyra caiu de joelhos, soluçando. Fui eu, fomos nós os dois. Estava cansada de ser nada mais do que a tua rainha no nome, enquanto tu governavas tudo. Eu queria poder. Poder real. Roman prometeu-me que assim que você se fosse, nós dividiríamos o trono. Os olhos de Roman arregalaram-se de fúria. Sua tola, ele sussurrou. Você vai nos condenar. Mas era tarde demais. A confissão ecoou por todos os cantos da corte. O rosto de Lucas estava impassível, mas seus olhos ardiam com dor contida. Vocês dois juraram perante esta mesma corte proteger a coroa, disse ele suavemente. E, no entanto, tentaram destruí-la. Ele virou-se para os guardas. Pelas leis do Reino Alfa, a traição contra a coroa é punível com a morte. Não, Lucas. Por favor, gritou Lyra, rastejando para a frente. Eu amei-te uma vez. Por favor, não faça isso. Tu amavas o poder, disse ele friamente. Não a mim. Os guardas agarraram Roman e Lyra, arrastando-os para o pátio. O som dos seus gritos encheu o salão, ecoando como fantasmas. Os nobres assistiram em silêncio atordoado, alguns fazendo o sinal da cruz, outros sussurrando orações. Momentos depois, as pesadas portas se abriram novamente. Os guardas voltaram sem Lyra e Roman. O ar estava pesado com a sensação de finalidade. Lucas voltou-se para a sua corte. Que isto sirva de aviso, disse ele em tom grave. A lealdade à coroa é sagrada. A traição será sempre respondida com justiça. Os nobres curvaram-se profundamente, murmurando a sua obediência. Então o olhar do rei suavizou-se. Os seus olhos encontraram Gwen, parada silenciosamente na extremidade do salão, ao lado da mãe. A corte abriu caminho para ela quando ela deu um passo à frente, com o rosto inseguro e as mãos trêmulas. Lucas desceu do estrado e parou diante dela. O salão observava em silêncio total. Tu, disse ele suavemente, a voz quase quebrando. Tu salvaste-me quando todos os outros queriam me morto. Gwen baixou a cabeça, o coração batendo forte. Eu apenas fiz o que era certo, meu rei. A mão dele se ergueu, os dedos tocando suavemente o queixo dela, inclinando o rosto para cima. Arriscaste a tua vida por um homem que outrora escravizou a tua mãe. Lágrimas brilharam nos seus olhos, mas ela não conseguiu falar. Pela primeira vez, o olhar do rei Alfa não era severo, nem frio, mas cheio de calor e algo mais profundo, algo que nenhum dos dois conseguia nomear. Devo-te mais do que a vida, disse ele. Mostraste-me que a verdade pode vir até da alma mais humilde. Os nobres observavam, sussurrando entre si. Alguns franziam o sobrolho, outros sorriam levemente, sentindo algo diferente no seu rei, algo humano. Lucas virou-se para a senhora Marine. Certifique-se de que Gwen e a sua mãe recebam aposentos no palácio. A partir de hoje, elas não são mais escravas. Suspiros ecoaram mais uma vez, mas o rei não se importou. Enquanto Gwen e a sua mãe eram levadas, Lucas observou a partir, com as mãos ainda formigando pelo calor da pele dela. Pela primeira vez desde que esteve perto da morte,
A paz tocou o seu coração. O palácio parecia diferente. O ar já não carregava o silêncio pesado do medo que antes dominava os corredores. Pela primeira vez, Gwen caminhava com liberdade. Ela usava um vestido branco simples que lhe fora dado pela dama da corte, embora ainda mantivesse a cabeça baixa em humildade. A sua mãe, Cláudia, fora transferida para um quarto pequeno, mais limpo, perto dos aposentos dos criados. Um quarto com janela própria, cama e comida trazida diariamente. Para uma mulher que tinha vivido toda a sua vida em cativeiro, era mais do que conforto. No entanto, para Gwen, a liberdade não parecia real. Cada passo que dava nos vastos corredores de mármore lembrava-lhe que não pertencia àquele lugar. Cada olhar de um nobre ou guarda lembrava-lhe que, aos olhos deles, ainda era uma escrava que tivera sorte. Naquela manhã, enquanto cuidava das ervas da sua mãe junto à janela, ouviu-se uma batida à porta. Um guarda real estava do lado de fora com a sua armadura brilhante. "O rei solicita a sua presença no jardim real", anunciou ele. Gwen congelou, com o coração a bater forte. "Mami?" "Sim", disse o guarda com firmeza. Quando ela chegou ao jardim real, o ar estava suave e perfumado. O jardim estava repleto de flores, rosas, jasmim e lírios balançando ao vento suave. A luz do sol penetrava através dos galhos, espalhando manchas douradas sobre o caminho de mármore. O rei Lucas estava ao lado de uma fonte esculpida na forma de dois lobos. Ele estava vestido de forma simples, sem a coroa, apenas com uma túnica preta que se ajustava aos seus ombros largos. Ele não se parecia em nada com o governante feroz da sala do trono. Aqui, ele parecia humano. Gwen hesitou a alguns passos de distância, baixando o olhar. "Mandaste chamar-me, meu rei." Lucas virou-se. Quando os seus olhos encontraram os dela, o tom severo da sua voz suavizou-se instantaneamente. "Não precisas de te curvar sempre que falas comigo, Gwen." "Foi o que me ensinaram", gaguejou ela. Ele sorriu levemente. "Então deixe-me desensinar-lhe isso." Ela pestanejou, sem saber se podia sorrir de volta. Os seus dedos brincavam com a bainha do vestido. Eu, eu queria agradecer-lhe, meu rei, por libertar a minha mãe e a mim. Não precisava de fazer isso." "Eu precisei", disse ele, aproximando-se. "Porque fez o que mais ninguém se atreveu a fazer. Salvou-me quando as pessoas em quem mais confiava tentaram matar-me." Os olhos de Gwen se voltaram para os dele, depois se desviaram novamente. "Eu apenas fiz o que era certo." Lucas a observou em silêncio. A garota diante dele era diferente de todas as que ele conhecera. Ela se mantinha ereta, apesar do nervosismo. Suas palavras eram ponderadas, mas ela nunca se gabava. Sua humildade era cativante. "Disseram-me", disse ele após uma pausa, "que você conhece ervas melhor do que a maioria dos curandeiros do meu reino." Gwen assentiu lentamente. "Sim, meu rei. A minha mãe trabalhava na tenda do curandeiro antes de se tornar escrava. Aprendi observando. Mais tarde comecei a estudar as plantas por conta própria, o seu significado, os seus efeitos. Sei distinguir quais curam e quais prejudicam." Ele ergueu uma sobrancelha. "Então foi assim que soube o que fazer naquele dia." "Sim." A voz dela suavizou-se. "A poção que desacelerou a sua respiração. Eu a criei a partir de raiz selvagem, farinha do crepúsculo e folha da lua. Ela faz o corpo dormir profundamente, mas mantém o coração estável. Eu já tinha testado em animais antes." Lucas riu baixinho, balançando a cabeça. "Uma escrava fazendo remédios reais." Ela franziu ligeiramente a testa. "Eu não queria desobedecer às leis da corte, meu rei. Eu só queria aprender." "Não", disse ele gentilmente. "Não peça desculpa por ser curiosa. O conhecimento não é rebelião, Gwen. É força." A respiração dela parou ao ouvir o seu nome nos lábios dele. Ela já o tinha ouvido dizer inúmeros nomes antes, de forma autoritária, desdenhosa, fria. Mas agora, quando ele disse o nome dela, soou quase gentil. Encorajada, ela continuou, com a voz ligeiramente trêmula. "Eu também leio." O curandeiro às vezes deixava pergaminhos antigos para trás. Eu aprendi sozinha. Sei um pouco de história, um pouco de política, como as decisões do conselho afetam as matilhas. Lucas virou-se totalmente para ela, seus olhos estreitando-se com curiosidade. "Tu lês?" Ela acenou rapidamente com a cabeça. "Eu sei que não devo, mas as palavras são poderosas, meu rei.
Elas podem abrir a mente de maneiras que ninguém espera. Por um longo momento, ele não disse nada. Então, ele riu baixinho, balançando a cabeça em descrença. És notável, Gwen. Nasceste acorrentada, mas vês mais claramente do que aqueles que se sentam em mantos de seda. As bochechas dela ficaram coradas. Não sei nada sobre isso, meu rei. Eu só nunca quis morrer ignorante. A palavra o tocou profundamente. Ele olhou para ela não como uma escrava, não como uma serva, mas como uma alma corajosa e sábia escondida sob correntes. Eles ficaram em silêncio por um momento, o som da fonte enchendo o ar. A luz do sol refletiu no cabelo de Gwen, e Lucas percebeu que estava a olhar por tempo demais. Ele limpou a garganta. Passaste a vida a servir os outros. Talvez seja a hora de começares a viver para ti mesma. Os lábios dela se abriram ligeiramente, com confusão no olhar. Não compreendo. Ele deu um passo à frente, baixando a voz. Agora, quero que fique no palácio, não como serva, mas como minha conselheira em curas e ervas. Provou que o seu conhecimento é valioso. Os olhos dela arregalaram-se. Minha conselheira? Ele sorriu levemente. Sim, já salvou a minha vida uma vez. Acho que posso confiar no seu julgamento novamente. Por um momento, ela esqueceu-se de respirar. As palavras do rei a envolveram como um sonho. Eu, eu não sei o que dizer, ela sussurrou. Diga sim, ele disse suavemente. O coração dela bateu forte. Sim, meu rei. Lucas acenou com a cabeça, os olhos fixos no rosto dela. Então ele decidiu. A partir de hoje, Gwen, você servirá ao meu lado, não como escrava, mas como alguém que salvou o seu rei. Quando ela inclinou a cabeça novamente, escondendo o sorriso trêmulo, Lucas se viu incapaz de desviar o olhar. Havia algo nela, algo puro, algo raro que despertou um sentimento que ele não sentia há anos. E quando Gwen se afastou do jardim naquele dia, com o coração batendo forte, ela também percebeu algo. Ela havia entrado no mundo do rei não mais como uma serva, mas como alguém que ele via, alguém que importava. As semanas passaram tranquilamente após a tempestade que abalou o reino. A corte ainda se recuperava da traição de Lyra e Roman, e embora a paz tivesse voltado ao palácio, algo novo começou a crescer. Algo delicado, não dito, mas vivo. Todas as tardes o rei Lucas passeava pelo jardim real, e Gwen, de alguma forma, estava sempre lá. No início, ela ia apenas para cuidar das ervas medicinais, mas logo as suas mãos se moviam mais lentamente e o seu olhar demorava mais quando sentia os olhos dele sobre si. O rei outrora quebrantado e a humilde escrava encontraram um no outro um estranho tipo de consolo, que nenhum dos dois ousava nomear. Conversavam por horas à sombra do velho salgueiro. Lucas perguntava sobre o passado dela, como ela tinha aprendido a ler, por que amava tanto Herb, por que tinha arriscado a vida para salvá-lo. Gwen respondia timidamente, com a voz suave como o farfalhar das folhas. Porque ninguém merece morrer sem a verdade, dizia ela. E por que ela parava, sem coragem? Porque eu não suportava ver-te partir. Lucas estudava-a como se estuda as estrelas. Silenciosamente, reverentemente, sabendo que não devia estender a mão, mas incapaz de desviar o olhar. Havia algo nela que parecia puro, intocado pela ganância ou pelo orgulho. A sua honestidade desarmava-o. O seu riso, por mais raro que fosse, parecia uma bomba na sua alma cansada. Quando ele falava dos fardos do trono, Gwen ouvia, com os olhos gentis, mas fortes. Ela não o bajulava como os nobres faziam. Ela falava com ele como um homem, não como uma coroa. O poder, disse ela uma noite, só é belo quando usado para proteger, não para controlar. Essas palavras permaneceram com ele muito tempo depois de ela ter partido. Mas a proximidade deles não passou despercebida. Os criados cochichavam. Alguns nobres começaram a espalhar boatos, chamando-a de mascote do rei, a escrava que conquistou a coroa. Gwen tentou manter-se afastada, mas Lucas continuava a chamá-la, com desculpas cada vez mais suaves, para discutir ervas ou passear ao sol. Uma noite, Cláudia esperou pela filha, com a preocupação estampada no rosto cansado. Quando Gwen entrou, com as bochechas coradas pelo ar do jardim, Cláudia falou com gentileza, mas com firmeza. Filha, disse ela com a voz trêmula, sabes o que acontece quando a lua se apaixona pelo sol? Ela desaparece.
Tu és essa lua, Gwen. Ele pode ver-te agora, mas o mundo não vai deixar-te brilhar ao lado dele. Gwen desviou o olhar com a garganta apertada. Eu sei, mamã, mas quando estou com ele, esqueço que sou uma escrava. Cláudia pegou na sua mão com lágrimas brilhando nos olhos. Esse é o perigo. Tu esqueces, mas o mundo não esquecerá. No dia seguinte, Lucas esperou no jardim novamente, mas Gwen não apareceu. Durante horas, ele ficou sentado debaixo do salgueiro, olhando para as ervas que ela costumava cuidar. Algo dentro dele parecia vazio. Pela primeira vez desde o seu renascimento, ele percebeu que estava solitário novamente. Naquela noite, enquanto o vento sussurrava pelas paredes do palácio, ele fez uma promessa silenciosa. Ele não deixaria o mundo decidir quem era digno do seu coração. Não desta vez. A sala do conselho fervilhava de tensão naquela manhã. Os nobres, vestidos com mantos com bordas douradas, sussurravam entre si, suas vozes cheias de desdém e descrença. Na extremidade da longa mesa de mármore, sentava-se o rei Lucas, com uma expressão indecifrável. Atrás dele, a luz do sol entrava pelos vitrais, pintando seu rosto com fragmentos de vermelho e azul, como um homem dividido entre a paz e a batalha. O boato se espalhou pelo reino como fogo. O rei se apaixonara por uma escrava. E não por qualquer escrava, mas pela própria garota Omega que uma vez desafiou a coroa diante de todos os nobres. Para o conselho, era uma humilhação. Para Lucas, era a verdade. Vossa Majestade, Lord Draven, o membro mais rígido do conselho, começou, com um tom de voz cheio de raiva controlada. Chegou ao nosso conhecimento que tem passado uma quantidade inadequada de tempo com aquela rapariga, Gwen. Seguiu-se um murmúrio de concordância. Uma escrava nos jardins reais, um nobre cuspiu. Uma escrava a aconselhar o rei sobre ervas, acrescentou outro. Isto é um insulto à coroa. Lucas recostou-se com os olhos fixos. Aquela rapariga, disse calmamente, é a razão pela qual ainda tem um rei sentado diante de vós hoje. Ou todos vocês se esqueceram de quem foi o veneno que quase destruiu este trono? O silêncio caiu, pesado e sufocante. Lady Meryn limpou a garganta suavemente. O rei Alf fala a verdade, disse ela com voz calma, mas firme. Devemos a nossa paz e a vida dele à coragem de Gwen. Sem ela, este conselho seria liderado por traidores. Mas o Sr. Draven bateu com o punho na mesa. A coragem não apaga a linhagem. Ela é de origem humilde. A lei proíbe que um plebeu, muito menos um escravo, compartilhe a mesa do rei, muito menos o seu coração. Se a notícia se espalhar ainda mais, os nobres se voltarão contra você. O povo zombará da coroa. Lucas cerrou os dentes. Então que zombem de mim pela verdade, em vez de me respeitarem pela mentira, disse ele. Não vou rejeitar a lealdade só porque ela nasceu em correntes. Os nobres explodiram em indignação. Alguns se levantaram, exigindo que ele reconsiderasse. Um deles chegou a gritar. Vossa Majestade deve casar-se com uma nobre, pelo bem do trono. Lucas levantou-se do seu lugar, a sua voz trovejando pelo salão. O trono não se sustenta em sangue nobre, mas em justiça. E se a justiça os ofende, então não são dignos desta corte. A sala ficou em silêncio. O fogo nos seus olhos desafiava qualquer um a falar novamente. Ninguém o fez. Depois de o conselho se dispersar num silêncio desconfortável, Lucas permaneceu sozinho a olhar para o selo real sobre a mesa. O peso da tradição pressionava-o, mas o seu coração já tinha escolhido a rebelião. Mais tarde, naquela noite, Gwen foi chamada à sala do trono. Ela entrou hesitante, com a cabeça baixa. Quando viu o rosto dele, cansado, mas suave, ajoelhou-se. Vossa Majestade, sussurrou ela. Por favor, pare de me defender. Eles odeiam-me. Não posso ser a razão pela qual se voltam contra vós. Ele aproximou-se. Não és a razão da raiva deles, é o orgulho deles. Tu deste-me vida, Gwen. Abriste os meus olhos para a verdade. Como posso afastar-me disso? Lágrimas brotaram dos seus olhos. Mas eu sou uma escrava. A minha presença traz-te vergonha. Lucas inclinou-se e levantou-lhe o queixo gentilmente. Não, Gwen. Podes ter nascido escrava, mas aos meus olhos mereces um lugar à mesa dos nobres. A respiração ficou presa na garganta. Nunca ninguém lhe tinha falado assim. Não como serva, não como súbdita, mas como igual. Mas, no fundo,
Ela temia o que a ousadia dele poderia custar. A corte não poderia perdoar um amor que ultrapassasse tais limites. E embora o seu coração desejasse acreditar nele, uma voz sussurrou das sombras da sua alma. O mundo não deixará isso durar. A noite estava banhada por uma luz prateada. A lua pairava baixa sobre os jardins do palácio, banhando as flores com um brilho que as fazia parecer quase sobrenaturais. Uma brisa suave trazia o perfume de lírios e orvalho pelo ar, fazendo sussurrar as folhas do grande salgueiro. Ali, Willow. Era ali que Gwen estava sozinha, com o coração pesado, as mãos trêmulas, enquanto olhava para o reflexo da lua no pequeno lago à sua frente. Ela tinha tentado manter-se afastada. Tinha dito a si mesma que o seu coração não tinha o direito de sentir o que sentia, que a gentileza do rei era apenas gratidão, nada mais. No entanto, cada vez que ouvia a voz dele ecoando pelos corredores, o seu coração atraía. Cada vez que os olhos dele encontravam os dela do outro lado do grande salão, o mundo parecia parar. Mas agora, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto, ela sussurrou para a noite. Está errado. Não posso amá-lo. Não devo. Então por que dói tanto dizer isso? Veio uma voz atrás dela. Gwen virou-se bruscamente, assustada. O rei Lucas estava a poucos passos de distância, vestido simplesmente com uma túnica folgada. Sem coroa, sem guardas, apenas um homem. O seu rosto estava parcialmente iluminado pela lua, a sua expressão suave, mas perturbada. Ele andava à procura dela há horas. Quando viu as suas lágrimas, algo dentro dele se partiu. "Por que estás a chorar?" perguntou ele gentilmente, aproximando-se. Ela abanou a cabeça rapidamente, enxugando o rosto. "Não é nada, Vossa Majestade. Por favor, volte para dentro. Não deve ser vista aqui comigo." "Não me chame assim", disse ele em voz baixa. "Não quando estamos sozinhos." Ela congelou. A ternura no tom dele fez o seu coração acelerar. Ele aproximou-se lentamente, como se tivesse medo que ela desaparecesse se movesse muito rápido. "Desde aquele dia", ele continuou suavemente. "Desde que gritaste no corredor para me salvar, senti-me vivo novamente. Eu estava perdido, Gwen, traído por aqueles em quem mais confiava. Mas quando abri os olhos foi a tua voz que ouvi. A tua coragem lembrou-me como é a verdade." Os lábios dela se abriram, mas nenhuma palavra saiu. As lágrimas voltaram, caindo mais rápido agora. "Não podes dizer essas coisas", ela sussurrou. "Tu és o rei. E eu... Tu és a mulher que me salvou." Ele interrompeu gentilmente. Ela balançou a cabeça com veemência. "Não, eu sou uma escrava. Nasci acorrentada. Amar-te seria um crime. E eu não posso." Antes que ela pudesse terminar, ele pegou as mãos dela nas suas. As palmas dele eram quentes, firmes. "Então farei de ti tudo menos uma escrava", disse ele, os olhos fixos nos dela. "Se o mundo nega o teu valor, eu reescreverei o mundo. Não te perderei por medo." A respiração dela parou. As paredes que ela construíra ao redor do coração começaram a desmoronar. Pela primeira vez, ela se permitiu olhar para ele, não como seu rei, mas como o homem cujo coração refletia o seu. "Lucas", sussurrou ela com a voz trêmula. Ele aproximou-se ainda mais, até que o espaço entre eles desapareceu. "Diz o meu nome outra vez", murmurou ele. "Lucas." Foi tudo o que bastou. Os lábios dele encontraram os dela. Suavemente no início, depois com uma fome desesperada, nenhum dos dois conseguiu conter-se. Não era o beijo de um rei e uma serva. Era o encontro de duas almas que fugiam da mesma verdade. O mundo desapareceu. Quando finalmente se separaram, o coração de Gwen batia acelerado. O seu rosto estava corado. "Isto vai destruir-nos", ela sussurrou. "Então que destrua", ele disse, enxugando uma lágrima do rosto dela. "Prefiro ser destruído contigo do que governar sem ti." A lua observava silenciosamente enquanto eles se abraçavam debaixo do salgueiro. Os seus corações já não estavam presos por posição social ou medo. Naquela noite, eles não eram rei e escrava. Eram apenas duas almas feridas que encontraram cura nos braços um do outro. O palácio começou a respirar novamente. O riso voltou lentamente aos seus corredores e, pela primeira vez em meses, o rei Lucas caminhava com leveza nos passos. Os seus dias estavam cheios de propósito, as suas noites de paz, e sempre por perto estava Gwen. O amor deles era algo discreto, escondido dos olhos do público, mas sentido em cada olhar,
cada sorriso roubado, cada palavra sussurrada no jardim iluminado pela lua. Mesmo Cláudia, apesar do medo, não podia negar o brilho que sua filha exalava sempre que o nome do rei era mencionado. Mas a paz no palácio era como uma chama frágil. Ela brilhava intensamente, mas um sopro de escuridão poderia apagá-la. Invisíveis a todos, sombras ainda pairavam sobre o reino. Os antigos aliados de Román, aqueles que se beneficiaram da sua corrupção, não tinham desaparecido. Eles observavam à margem da corte, tramando vingança em silêncio. Para eles, Gwen não era uma heroína. Ela era a raiz da sua queda, a escrava que havia desfeito anos de engano com um único ato de coragem. E uma noite eles decidiram eliminá-la. O ar estava excepcionalmente parado naquela noite. Os guardas do lado de fora do quarto do rei bocejavam, sem perceber a figura escura que passou por eles como fumo. A lâmina do assassino brilhava fracamente sob a luz da tocha, envenenada, silenciosa, mortal. Lá dentro, Lucas estava sentado junto à lareira, a ler cartas antigas, à espera de Gwen. Ela tinha ido buscar chá fresco à cozinha, um hábito que se recusava a abandonar, apesar dos protestos dele. Ele sorriu ao pensar na sua gentil teimosia, mas o sorriso desapareceu quando a vela tremeluzou. Um leve rangido ecoou no corredor. "Quem está aí?" ele gritou. Nenhuma resposta. A porta se abriu lentamente e antes que Lucas pudesse se levantar, Gwen apareceu, segurando uma bandeja nas mãos. "Achei que você ainda estivesse acordado", ela começou a dizer suavemente. Então ela viu a sombra se mover atrás dele. "Lucas!" ela gritou. O tempo parou. O assassino se lançou. Gwen deixou cair a bandeja e atirou-se para a frente. O seu corpo colidiu com o intruso no momento em que a lâmina brilhou, cortando-lhe o lado antes de cair no chão. Ela caiu com um grito, o sangue a manchar o seu vestido. O rugido de Lucas abalou a sala. Ele atacou o assassino com fúria como fogo nos olhos. Os guardas invadiram o quarto, com as espadas em punho, e prenderam o intruso. Lucas nem sequer olhou para cima. Ele já estava de joelhos, segurando Gwen nos braços. "Fica comigo", sussurrou ele com a voz embargada. "Por favor, Gwen, fica comigo." A respiração dela era superficial. "Eu disse que não devias esperar pelo chá a esta hora." Tentou ela brincar fracamente, mas as suas palavras tremiam. "Não fales", disse ele, com a mão pressionando a ferida, desesperado para estancar o sangramento. "Você vai ficar bem. Você tem que ficar." O médico real entrou apressado, seguido por Lady Marine e Cláudia, ambas pálidas de medo. O quarto se transformou em caos, mas Lucas nunca saiu do lado dela. Durante a longa e interminável noite, ele segurou a mão dela, sussurrando o nome dela repetidamente enquanto os curandeiros trabalhavam. Quando o amanhecer finalmente chegou, a respiração de Gwen se estabilizou, mas ela permaneceu inconsciente. O rosto dela estava pálido, as pestanas imóveis. Lucas sentou-se ao lado da cama, a coroa esquecida, a túnica manchada com o sangue dela. Ele não tinha dormido. Os olhos estavam vermelhos das lágrimas que se recusava a derramar diante de outras pessoas. Lady Marine colocou a mão gentilmente no ombro dele. "Ela vai sobreviver", disse suavemente. "Ela é forte, mais forte do que qualquer um de nós imaginava." Ele assentiu, a voz trêmula. "Eu pensava que compreendia o amor, Marine, mas só quando quase a perdi é que percebi que ela é a razão pela qual o meu coração ainda bate." Durante dias, Lucas não saiu do quarto. Alimentou-a com as próprias mãos quando ela acordou. Falou com ela mesmo quando ela não podia responder. A notícia espalhou-se pelo palácio. A devoção do rei à escrava que outrora desafiara a coroa e agora o salvara novamente. Os nobres, antes desdenhosos, começaram a sussurrar um novo tipo de história, não de vergonha, mas de respeito, sobre uma rapariga que arriscou tudo, não por poder, mas por amor. E algures entre as suas respirações ofegantes e as orações sussurradas do rei, o reino começou a mudar de opinião. Quando Gwen finalmente acordou, o quarto estava cheio de luz matinal. O calor suave do amanhecer tocou o seu rosto e o chilrear fraco dos pássaros lá fora lembrou-lhe que estava viva. Por um momento, ela não sabia onde estava, apenas que se sentia fraca, com o corpo envolto em linho macio. Então ela virou-se e viu. O rei Lucas estava sentado ao seu lado, com os olhos pesados de noite sem dormir. O alívio que inundou o seu rosto quando ela abriu os olhos era quase doloroso de ver. "Estás acordada",
sussurrou ele com a voz trêmula. Gwen tentou sentar-se, mas uma dor aguda atravessou-lhe o lado do corpo. Ele ficou imediatamente ao seu lado, apoiando-a com mãos cuidadosas. Calma, murmurou ele. Já passaste por bastante. Ela pestanejou, a confusão nublando o seu olhar. O que aconteceu? Salvaste a minha vida novamente, disse ele suavemente. Um assassino veio atrás de mim. Tu o impediste e quase morreste por causa disso. A voz dele falhou. Nunca esquecerei o que fizeste, Gwen. Nunca. Os lábios dela tremeram enquanto olhava para ele. Não devias ter ficado aqui todo este tempo. O reino. Não me importo com o reino agora. Ele a interrompeu gentilmente. Só contigo. Lágrimas brotaram nos seus olhos, mas ela rapidamente desviou o olhar. Não podes dizer isso, meu rei. As pessoas já estão a comentar. Deves-lhes força, não afeto por uma escrava. Os olhos de Lucas escureceram com determinação. Então darei a ambos. Ele levantou-se da cadeira e caminhou até a janela, olhando para o horizonte dourado. Uma vez disseste-me que o poder só é belo quando protege. Finalmente entendo o que quiseste dizer. Você protegeu este reino mais do que qualquer outra pessoa aqui. E é hora de o mundo saber quem você realmente é. Antes que Gwen pudesse falar, ele se virou para ela. Amanhã, diante do conselho, vou declarar a sua liberdade. O coração dela parou. Não, você não pode. Eu posso, disse ele com firmeza. E eu vou fazer isso. Você viveu toda a sua vida atrás de correntes que não eram suas para carregar. Isso acaba agora. Lágrimas escorreram por suas bochechas, mas ela não conseguiu encontrar palavras para argumentar. Havia algo em sua voz que a fez acreditar nele, algo que lhe causou dor no coração. Na manhã seguinte, o grande salão do conselho estava lotado. Nobres, anciãos e cortesãos se reuniram, cochichando entre si. Rumores se espalharam de que o rei faria um anúncio chocante. Quando Lucas entrou, a sala ficou em silêncio. Gwen seguiu atrás dele, vestida com um simples vestido branco que a dama da corte havia preparado. Os seus passos eram incertos, mas o queixo estava erguido. Membros do conselho, Lucas começou, a sua voz ecoando pelo salão. Todos conhecem Gwen, a Omega, que já foi acusada de traição e bruxaria. Murmúrios percorreram a multidão. Gwen baixou o olhar, as mãos tremendo ligeiramente. Lucas continuou, com um tom firme e forte. Essa mesma mulher salvou este reino não uma, mas 2 vezes. Quando a traição atingiu o nosso trono, ela escolheu a verdade em vez do medo. E quando a morte veio me buscar novamente, ela colocou-se entre a lâmina e o seu rei. Lady Marron inclinou a cabeça orgulhosamente. Outros mexeram-se desconfortavelmente. A voz de Lucas elevou-se cheia de convicção. Por muito tempo julgamos o valor pela origem, mas a grandeza não começa na linhagem. Começa no coração. Gwen provou que a coragem, a lealdade e o amor podem vir até mesmo da alma mais humilde. E assim eu decreto perante o conselho e perante os espíritos dos nossos antepassados. Ele virou-se para ela com os olhos firmes. Gwen está livre. A partir de hoje, ela andará neste palácio não como escrava, mas como uma mulher livre do reino Alfa. Suspiros encheram o ar. Um nobre senhor deu um passo à frente com a voz trêmula de indignação. Vossa Majestade, quebra séculos de lei. Ela nasceu escrava. A resposta de Lucas foi calma, mas o seu tom era firme. Então que as leis se curvem perante a justiça. O estado de nascimento de uma pessoa nunca deve limitar o valor da sua alma. O silêncio instalou-se. Ninguém se atreveu a falar novamente. Então, diante de toda a corte, Lucas estendeu a mão. Gwen, disse ele em voz baixa, mas clara. A partir de hoje você estará ao meu lado, não atrás de mim. Os olhos dela arregalaram-se ao olhar para ele. Por um momento, o mundo desapareceu. Os nobres, as leis, o medo. Tudo o que existia era a mão dele, a voz dele e o calor do seu olhar. Com dedos trêmulos, ela pegou na mão dele. O salão explodiu em murmúrios, alguns de raiva, outros de admiração. Mas Lucas não se importou. Ele ficou de pé, com a mão ainda segurando a dela. Naquele momento, algo mudou. Não apenas para Gwen, mas para todo o reino. A barreira entre a realeza e os plebeus havia se quebrado. Enquanto estavam diante do conselho, lado a lado, Gwen percebeu que aquilo era mais do que uma promessa. Era uma declaração, um voto escrito não com tinta ou pedra,
mas com coragem e amor. O palácio está banhado por uma luz dourada. Sinos tocam nas torres mais altas, ecoando por todo o reino. O pátio brilha com tochas enquanto nobres, guardas e aldeões se reúnem, cada um esperando para testemunhar a história sendo escrita diante de seus olhos. A escrava que antes varria os salões do rei, agora caminha por eles vestida de seda prateada, com a cabeça erguida, embora seu coração trema de descrença. Lady Marian, vestida com mantos esmeralda, sorri suavemente quando Gwen passa. Mantenha a cabeça erguida, criança, ela sussurra. Você não está a entrar num sonho. Você está a caminhar para o destino. Gwen acena com a cabeça, as mãos tremendo enquanto segura as lírios brancos que Cláudia lhe deu naquela manhã. Em algum lugar na multidão, sua mãe está de pé, lágrimas brilhando em suas bochechas. Durante anos, ela rezou para que sua filha encontrasse a liberdade. Hoje, essa oração se tornou mais do que liberdade. Tornou-se glória. O rei Lucas está no final do salão, vestido não com a sua habitual armadura carmesim, mas com o branco real simbolizando renovação. O seu olhar nunca se afasta de Gwen. Cada passo que ela dá lembra-lhe o dia em que ela gritou: "Ele não está morto", salvando não apenas a sua vida, mas a sua alma. A sacerdotisa levanta o seu cajado, silenciando a multidão murmurante. "Que fique escrito", diz ela solenemente, "que o amor e não o nascimento determinam o valor. Que fique claro que a coragem e não o sangue define a realeza." Lucas pega a mão trêmula de Gwen. "Gwen", diz ele com voz profunda e firme, "tu me ensinaste o que significa estar vivo. Você me viu quando o mundo pensava que eu estava morto. Você me deu luz quando eu estava enterrado na escuridão." Os olhos de Gwen brilham. "Meu rei, eu apenas fiz o que meu coração não podia recusar. Eu vi o homem, não a coroa, e o homem valia a pena ser salvo." A multidão se agita. Alguns nobres sussurram, franzindo a testa. Alguns, humilhados por suas palavras, abaixam a cabeça. Lady Marian dá um passo à frente, ajoelhando-se primeiro em sinal de respeito, dando o exemplo. Lentamente, os outros seguem o seu exemplo. Lucas vira-se para a sacerdotisa. "Então, perante o reino e perante os espíritos que nos guiam, declaro Gwen, minha aluna e rainha." A sacerdotisa acena com a cabeça e levanta o antigo emblema do lobo. "Então selem a vossa união sob o olhar da lua." Lucas aproxima-se, a sua respiração quente contra o pescoço de Gwen. O salão fica em silêncio total. Quando os seus dentes perfuram suavemente a pele macia na base do pescoço dela, um arrepio de luz varre a sala. Gwen suspira quando o vínculo do lobo se acende. Uma marca brilhante se espalha pela sua pele, em forma de crescente prateado. Os seus lobos se agitam dentro deles, uivando como um só pela primeira vez. O vínculo sela não apenas o seu amor, mas as suas almas. Uma onda de poder surge pelo salão, fazendo até mesmo os guerreiros mais fortes abaixarem a cabeça. A sacerdotisa baixa o seu cajado. "Está feito, a lua lá aceitou o vosso vínculo. Levante-se, rainha Gwen. Coroada não por ouro, mas pelo amor que desafiou as barreiras do sangue e da classe social." À medida que o brilho se desvanece, Lucas levanta a sua marca para mostrar à multidão a mesma lua crescente no seu pescoço. Prova de que o vínculo é mútuo, sagrado e eterno. Uma salva de aplausos irrompe fora do salão. As pessoas que antes a chamavam de escrava, agora gritam o seu nome com alegria. "Vida longa à rainha Gwen." Lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto ela se vira para a multidão. Naquele momento, ela se lembra das noites em que dormia com fome, os açoites, a solidão. E agora ela está ao lado do rei, não atrás dele. E quando o sol rompe as nuvens, brilhando sobre o seu vestido prateado, Gwen percebe algo que nunca ousou sonhar. O amor não apenas a libertou, mas também a coroou, uniu-a e tornou-a uma com o coração e a alma do rei. A paz instalou-se no reino Alfa como o amanhecer após uma longa tempestade. O palácio que antes ecoava com sussurros e traições, agora pulsava com risos e música. Os servos outrora temerosos agora andavam de cabeça erguida, com as correntes quebradas, não apenas dos pulsos, mas dos corações. A rainha Gwen mudou tudo. O seu primeiro decreto foi a misericórdia. Os escravos foram libertados. Os plebeus receberam trabalho, salário e voz.
Ela transformou a masmorra do palácio em escolas para os filhos dos servos e os antigos salões de treino em centros de cura. Um reino é tão forte quanto o seu membro mais fraco, disse ela ao conselho. E eu não reinarei sobre os quebrantados. Muitos nobres resistiram no início, mas o povo a adorava. Os aldeões começaram a chamá-la de Rainha Ômega, não como um insulto, mas como um título de honra. Canções foram escritas sobre a sua coragem. E a noite em que ela ficou diante do caixão do rei, gritando, "Ele não está morto", tornou-se a história que as mães contavam aos seus filhos quando lhes ensinavam sobre fé, bravura e esperança. O rei Lucas observava-a de longe, às vezes, imaginando como tanta gentileza poderia exercer tanta força. Ele frequentemente a encontrava sentada sob o velho salgueiro no jardim real, alimentando pássaros ou cuidando das ervas que antes usava em segredo. Ainda cura mesmo quando governa, ele dizia com um sorriso, e ela respondia suavemente. Uma rainha deve lembrar-se de como é a dor, ou esquecerá como amar. O vínculo entre eles, selado pela marca do lobo, ficava mais forte a cada dia. Quando se transformavam sob a lua, os seus lobos corriam lado a lado, prateados e brancos, símbolos da união entre dois mundos que antes estavam separados. Diziam que a própria deusa da lua sorria para a união deles, pois isso a lembrava de que o destino pode ser reescrito quando o amor é puro. Os anos passaram, o reino prosperou. As crianças nascidas na nova era nunca conheceram a crueldade da hierarquia ou a dor do chicote. Elas só conheciam a história da menina que dizia a verdade quando todos os outros ficavam em silêncio. E todos os anos, no dia em que o rei deveria ser enterrado, o palácio realizava uma celebração. Não da morte, mas do renascimento. As pessoas se reuniam no pátio, lançando lanternas ao céu. Cada lanterna trazia uma mensagem. Que nenhuma voz seja silenciada. Certa noite, enquanto a lua banhava os jardins com sua luz prateada, Gwen e Lucas caminhavam de mãos dadas pelo mesmo caminho onde haviam conversado pela primeira vez a sós. O ar cheirava a jasmim. A fonte cantava suavemente. Lucas parou e olhou nos olhos dela. "Alguma vez se arrependeu?" perguntou ele. "Naquele dia em que se colocou diante de todos, arriscando a sua vida por mim." Gwen sorriu, com a voz calma e cheia de calor. "Não salvei um rei naquele dia", disse ela. "Salvei um homem que valia a pena salvar." Ele tocou a marca no pescoço dela, que brilhava fracamente sob a lua. "E eu encontrei uma rainha pela qual valia a pena viver." Beijaram-se lentamente, profundamente e eternamente. À sua volta, o vento noturno trazia os uivos dos lobos através do vale. Uma melodia de lealdade e amor. Quando se viraram para contemplar o seu reino, as estrelas acima pareciam formar a silhueta de dois lobos a correr juntos, o Alfa e o Ômega, unidos para sempre pelo destino. E assim a história continuou através das gerações do escravo que impediu o enterro de um rei, da voz que desafiou a morte, do Ômega que se tornou rainha, e do amor que mudou um reino para sempre. Fim. Obrigada por correr comigo em todas as noites de luar, todos os olhares roubados, todas as reviravoltas de tirar o fôlego da jornada de Gwen e Lucas. Se gostou desta história, deixe um comentário abaixo. Diga-me a sua cena favorita, a sua personagem favorita e o momento que mais acelerou o seu coração. E não se esqueça de curtir, partilhar e subscrever para nunca perder a próxima história de amor que criarmos juntos ao luar. Você é a razão pela qual estas histórias vivem, respiram e brilham. Até a próxima, mantenha-se selvagem, mantenha-se corajoso e continue a uivar para a lua.